Shalom, meu amigo, tudo bem? Hoje nós estamos começando aqui uma série de estudos sobre os evangelhos. Vamos estudar a vida, a obra e a mensagem de Jesus, conforme está descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas antes disso, eu queria fazer com você uma introdução sobre os evangelhos, né, os autores dos evangelhos, a época dos evangelhos e tudo o que antecede esse nosso estudo. Então eu queria começar a falar com você sobre o seguinte: por que o nome é evangelho? O que é evangelho? A palavra evangelho, ela vem da palavra grega euangelion, que significa boas novas. Esse é o nome mais tradicional, essa tradução mais tradicional que nós temos, né? Boas novas, mas ela tem um sentido de trazer boas notícias. Aquelas pessoas que eram portadoras de boas notícias, não interessasse a situação ou o contexto, eram pessoas que traziam a boa nova, que era o evangelho, né? Mas é claro que no contexto bíblico, o evangelho significa, na verdade, a vida e a obra de Jesus, ou seja, é um tipo de literatura, né, que escreve, que relata a história, a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, e com o tempo, né, isso foi chamado de evangelho. Por que os evangelhos foram escritos? Nós sabemos que durante um bom tempo os relatos sobre a vida de Jesus, eles foram passados de forma oral, né? As pessoas foram contando a história de Jesus. Falando especificamente dos apóstolos, né? Eles estavam pregando a mensagem do evangelho, estavam contando os feitos de Jesus. Então, isso era passado nas suas pregações, de forma oral, pela igreja. Mas houve um tempo, né? Chegou um tempo em que esses relatos precisaram ser colocados por escrito para que isso fosse distribuído de forma melhor, né? As outras pessoas fossem alcançadas por esses relatos. Então, com o tempo, né, esses relatos foram começando a ganhar um corpo escriturístico. Inclusive, é interessante notar que os evangelhos nem foram os primeiros escritos do Novo Testamento, apesar de na nossa Bíblia a gente ter lá, né, Mateus, Marcos, Lucas e João como sendo os primeiros, mas cronologicamente nem foram os primeiros a serem escritos. Eles foram escritos já num período mais tardio. Eu diria até que uns dos últimos, né, livros a serem escritos do Novo Testamento foram os evangelhos. Então, quem escreveu esses evangelhos? Nós temos tradicionalmente nas nossas Bíblias 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que Mateus e João, eles foram apóstolos de Jesus. Os próprios evangelhos, inclusive, descrevem eles, né, como sendo discípulos de Jesus. E eles não apenas eram discípulos, mas eles faziam parte do grupo dos 12 apóstolos, né, escolhidos por Jesus para serem apóstolos. Mateus e João faziam parte desse grupo. Sendo que Mateus ele fazia parte do grupo dos 12 e João fazia parte daquele grupo mais próximo a Jesus, né, que era o grupinho, vamos chamar assim, de Pedro, Tiago e João, né? Então ele já fazia parte de um grupo um pouco mais próximo de Jesus, né? Marcos, ao que tudo indica, ele foi um discípulo de Pedro. O que a gente sabe sobre Marcos? Tradicionalmente, a gente identifica Marcos como aquele jovem, descrito inclusive no próprio Evangelho, aquele jovem que seguiu Jesus depois da última ceia, e seguiu Jesus no Getsêmani, e ficou de lá, né, observando o que estava acontecendo. Inclusive, quando os romanos chegaram, ele fugiu nu, porque puxaram, né, a coberta que ele estava usando. E até pela tradição também, porque isso não está muito explícito na Bíblia, se identifica Marcos como filho de Maria, que era a dona do cenáculo onde Jesus fez a última ceia. Posteriormente, a gente fica sabendo, e aí já é uma informação um pouco mais objetiva, que Marcos ele era sobrinho de Barnabé, que era companheiro de viagem missionária de Paulo. E posteriormente, Pedro, né, chama Marcos de seu filho na fé. Então, conjecturando um pouco em cima dessas informações esparsas, né, a gente chega à conclusão de que Marcos ele não chegava a ser uma figura tão ilustre dentro da igreja, né? Ele era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que tinha algumas conexões, vamos dizer assim, né? Mas que era uma pessoa não tão proeminente na história, tanto é que a gente não encontra ele muito presente na história do Novo Testamento. Lucas, pela própria palavra de Paulo, ele era um médico, né? A gente não sabe se ele era gentil ou judeu. Existem
argumentos dos dois lados, né, que dizem que ele pode ter sido judeu ou pode ter sido meramente um gentio, de repente até um gentio convertido ao judaísmo, né? A gente não tem muita certeza a respeito disso. Caso Lucas tenha sido um gentio, ou seja, ele não tenha sido judeu em momento algum, nem mesmo por conversão, então ele seria o único escritor do Novo Testamento que não seria judeu. Todos os demais são judeus, né? Eu, particularmente, acredito que Lucas era judeu, né? Apesar de ter um nome grego, mas a gente sabe que na época de Jesus, vou até falar sobre isso daqui a pouco, na época de Jesus, os judeus estavam espalhados por toda parte, né? Então o próprio Paulo, que o nome na verdade era Saulo, ele não era proveniente da Palestina, né? Ele era proveniente da região de Tarso, que ficava mais ou menos ali onde hoje é a Turquia, né? Então esse Lucas, que a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas a gente sabe que ele acabou se tornando um companheiro de Paulo na sua viagem missionária. Em determinado ponto da história ali de Atos, a gente inclusive percebe que ele passa da terceira pessoa para a primeira pessoa da terceira pessoa do plural para a primeira pessoa do plural, ou seja, ele para de falar, então Paulo fez tal coisa e eles foram e tal, não, ele começa a dizer assim, então nós fomos e tal, então percebe-se que ele se juntou, né, aquele grupo naquele momento ali. Então a gente sabe que pelo menos a partir desse momento, né, a gente não sabe antes, mas a partir desse momento em que ele se junta à viagem de Paulo, à missão de Paulo, então a partir daí ele permanece com Paulo por muito tempo, reencontrando Paulo e estando presente em algumas situações da vida de Paulo. Inclusive, de repente a gente pode até achar que, inclusive existe essa tradição, né, que Lucas recebeu algumas informações de Paulo, né? Ou seja, alguma coisa da pregação de Paulo, da teologia de Paulo, a gente encontra um pouquinho no Evangelho de Lucas também, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos autores, porque isso que a gente acabou de falar aqui, e que se você é cristão, né? Se você é cristão, seja católico, protestante, ou até de outras vertentes, você provavelmente crê nessa tradição, né? De que de fato, o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, o de Mateus por Mateus, o de Lucas por Lucas e o de João por João. Só que os acadêmicos, né, as pessoas que estudam a Bíblia de forma acadêmica, eles questionam isso, né? Eles questionam não apenas a autoria, mas o tempo em que esses evangelhos foram escritos. Então, nesse questionamento dos autores, eles argumentam o seguinte, não, essas histórias são muito tardias, não foi escrita no tempo que a tradição diz, e, portanto, não pode ter sido escrito por essas pessoas, eles já estariam mortos, né? Eles não podiam ter escrito isso, e também porque a gente não tem evidência histórica de que, de fato, eles escreveram isso aí. Então, esses evangelhos acabaram sendo o que a gente poderia chamar de pseudepígrafa, né? Ou seja, é um texto atribuído a outra pessoa. Não, um autor anônimo escreve aquilo e bota o nome de alguém famoso. Será que isso faz sentido? Porque vamos pensar aqui, quem era famoso entre o meio cristão? A gente pode citar algumas pessoas que certamente eram famosas, né? Vamos citar aí. Pedro era muito famoso, Pedro era o líder dos apóstolos. Paulo era famoso porque era o apóstolo dos gentios, né? As igrejas gentílicas conheciam Paulo bastante. Pessoas como Tiago, irmão de Jesus, Tiago, irmão de João, ou talvez até alguns outros dos apóstolos, mesmo que não tão famosos, né? Eles poderiam estar ali também no hall das pessoas ilustres, né? O próprio Barnabé. Então, por que essas pessoas escreveriam esses evangelhos e colocaria, por exemplo, o nome de Marcos, que não era nem tão proeminente assim? O que era Marcos? O que a gente sabe sobre Marcos? O que a gente sabe sobre Lucas? A gente sabe muito pouco sobre Lucas. Até o próprio Mateus, né? Apesar de ser discípulo, apesar da gente ter a história dele nos evangelhos, né? Do chamado dele e tudo mais, mas depois Mateus some. A gente não sabe mais nada sobre a vida de Mateus. Então, assim, é da minha opinião, e não só da minha, mas de muitos outros estudiosos da Bíblia, que essa afirmação não tem fundamento, né? Porque outras pessoas famosas poderiam ter sido usadas para nomear esses evangelhos se eles fossem realmente pseudepígrafos, né? Então, não existe, na verdade, nenhuma evidência ou nenhuma razão para a gente acreditar nessa refutação, né, de que não foram eles que escreveram,
a não ser que a gente não creia, né? A incredulidade aí é o único impedidor, né, para que a gente não acredite nessa posição tradicional. Não há nada que desabone isso e não há nada também que prove o contrário. Então, não há motivo para a gente não acreditar nisso. Inclusive, essa tradição, né, que afirma que esses autores escreveram os evangelhos e tal, ela não é uma tradição nova, né? É uma tradição que já vem de mais de 1900 anos, ou seja, já no final do primeiro século, início do segundo século, já havia autores cristãos, né, inclusive os chamados pais apostólicos, né, aqueles que vieram depois do tempo dos apóstolos, eles já estavam citando Mateus, Marcos, Lucas, João, e alguns deles, inclusive, haviam sido discípulos dos próprios apóstolos. Então, o testemunho deles é, inclusive, um testemunho muito importante nesse sentido, porque mostra que, não, os evangelhos não foram escritos muito depois, né? Na pior das hipóteses, os evangelhos poderiam ter sido escritos até o final do primeiro século, mas não posteriormente. Inclusive, a gente entra agora nessa questão. Quando foi escrito? Isso é uma questão um pouco mais complicada da gente responder, porque uma resposta objetiva nesse sentido viria se a gente encontrasse manuscritos, chegasse no autógrafo, né? Ou seja, no manuscrito original. A gente nunca vai chegar lá, provavelmente nunca, porque chegar no autógrafo é muito complicado. O que é o autógrafo, na verdade, né? Até essa questão é difícil. Como é que a gente vai determinar que aquele é o autógrafo? O que significa autógrafo? É o original, aquele que foi escrito pela pessoa mesmo, porque todos os demais foram cópias, né? Então a gente não tem como chegar lá. A gente pode fazer uma média, né, de data, poderia fazer uma média de data se a gente encontrasse mais manuscritos antigos. Porém, os manuscritos mais antigos que nós temos hoje datam do segundo século, né? Especulou-se até recentemente de terem achado um manuscrito do primeiro século, mas depois já voltaram atrás, dizendo que talvez não fosse tão antigo assim. Então, seria a única prova que a gente teria. Então, já que a gente não tem como provar, por que a gente não pode confiar na tradição de 1900 anos, né? Então, o que essa tradição diz? E, especificamente, parte dessa tradição, ela vem do Eusébio de Cesareia, que era um historiador, foi um historiador da igreja no século IV, né? Mais ou menos ali pelo ano 300 e pouco, ele escreveu a obra dele chamada História Eclesiástica. Então, ele afirma o seguinte, que ele não dá datas, tá? Mas as afirmações dele levam a gente a ter essa base e, posteriormente também, encontrou-se algumas evidências escritas, né? Dizendo que os evangelhos teriam sido escritos X anos depois de Jesus ou o outro não sei quantos anos depois de Jesus. Então, a gente chega mais ou menos nessas datas aqui. Os evangelhos de Mateus e de Marcos teriam sido os primeiros, e teriam sido escritos entre os anos 50 e 60, mais ou menos. Então, ou seja, 20 a 30 anos depois dos acontecimentos. Então, isso aí já é interessante, né? O Evangelho de Lucas, também nessa época, geralmente se empurra mais um pouquinho, se coloca Lucas como sendo o terceiro, né, da lista, tendo Marcos e Mateus como sendo os primeiros. E mesmo assim, sem muita certeza de quem foi o primeiro de verdade, se foi Marcos, se foi Mateus, a gente provavelmente nunca vai saber disso. Mas Lucas seria também mais ou menos nessa época aí de 60, 65, ele teria escrito seu evangelho, antes do ano 70. Por que isso é importante? Porque o ano 70 é o ano em que o Templo de Jerusalém foi destruído. E nenhum desses evangelistas, principalmente esses três, né, que são chamados os evangelhos sinóticos, vou falar disso daqui a pouco, eles não dão nenhuma dica ou nenhuma indicação de que o templo já teria sido destruído no tempo deles, no tempo que eles estavam escrevendo esses evangelhos. Então isso leva a gente a acreditar, e os estudiosos, né, quero dizer, que eles foram escritos antes do ano 70. Então, mais ou menos, esses três, mais ou menos entre o ano 50, talvez até antes, até mais ou menos o ano 65, ou no máximo as vésperas do ano 70. Já a questão do Evangelho de João, a gente já tem uma noção de que ele é um pouco mais tardio, né? Então ele teria sido escrito mais ou menos lá pelo ano 90, e não apenas o Evangelho, mas as próprias cartas de João também teriam sido escritas mais ou menos lá para o ano 90. E até pelo modo como João apresenta, né, as suas ideias, a gente percebe, eu vou falar também daqui a pouco sobre isso, a gente percebe que pelos objetivos, né, do Evangelho de João,
ele está atacando uns problemas que a igreja estava passando naquela época, né? Bom, um detalhe interessante sobre essa questão aí, sobre quem veio primeiro, né, se foi Marcos. Na verdade, existe teoria para tudo. Só João ficou de fora, mas existem teóricos que falam que foi Mateus, outros que falam Marcos e outros que foi Lucas. Mas surgiu também uma teoria que é até interessante e eu acho que ela faz sentido, né? Que a teoria diz o seguinte: todos os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles beberam de uma fonte original. Então eles dizem que é bem possível, é altamente provável, que antes desses evangelhos existia uma fonte original que não era um relato como os evangelhos são hoje, né? Eles eram apenas um compilado de ações e de palavras de Jesus. A teologia, né, os acadêmicos chamam esse evangelho suposto, né, de evangelho que, porque eles vêm da palavra Quelle, que em alemão significa fonte, né? Então eles dizem assim, existe uma fonte, ela é teórica, ninguém nunca encontrou isso, mas quando a gente percebe o modo como os evangelistas utilizam às vezes as histórias, dá a impressão de que ou um está copiando do outro, ou os dois pegaram de uma fonte em comum. Então é uma teoria, né? Pode não ser verdade, pode não ser bem isso, mas é uma teoria interessante que, a meu ver, existe possibilidade disso ter acontecido, né? Aí a gente se questiona. Ok, então nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por que a gente só tem 4 na Bíblia? E aí talvez você esteja perguntando, como assim? Por que você está perguntando isso? Porque, não sei se você sabe, mas existem mais de 50 evangelhos. Foram escritos mais de 50 evangelhos. E esses evangelhos, eles têm títulos, né? Ganharam títulos como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, muito famoso algumas décadas atrás, né? Porque foi descoberto algumas décadas atrás. Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Barnabé. Existe evangelho para um monte de nome de gente aí, inclusive evangelhos que têm o mesmo nome, né? Levam o mesmo nome. E aí algumas pessoas se questionam, por que então só temos esses 4 evangelhos e não temos esses outros evangelhos na nossa Bíblia? As pessoas que tendem a ser mais céticas, né, ou simplesmente um pouco mais de viés acadêmico, a fé delas não está muito enraizada nisso aí, eles dizem o seguinte, não, é porque lá atrás a Igreja Católica, ela escolheu os evangelhos que ela queria e os que ela não queria ela jogou fora, né? Aqueles que eram úteis para ela, que serviam para ela para os seus propósitos, ficaram no cânon, enquanto que os demais não ficaram. Bom, isso é uma meia-verdade, isso não é uma verdade absoluta. Primeiro porque a gente tem que entender como é que esses evangelhos eles chegaram até esse concílio, né, o concílio de Nicéia, que foi onde justamente aconteceu essa regulamentação da fé cristã, né, essa normatização da fé cristã, e que a partir daí se definiu o cânon cristão. O que é o cânon? O cânon é a definição do que entra e o que sai, né? Então, definiu-se que aqueles 27 livros que contém hoje o nosso Novo Testamento, eles estariam ali e outros não estariam. Então, foi nesse concílio que se decidiu isso, o concílio de Nicéia, no ano 325. Mas como é que lá no concílio de Nicéia eles tomaram essa decisão? Ela foi arbitrária? Será que ela teve motivos escusos, né? Será que eles queriam ocultar alguma coisa e tal? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Vou dar um exemplo das cartas de Paulo. Digamos que Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto. Na verdade, ele escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, né? Inclusive uma delas não está na Bíblia, mas a gente tem 2 apenas. Então, Paulo escreveu cartas à igreja de Corinto. Aquela igreja que recebeu aquela carta, ela podia testemunhar e dizer, não, de fato, Paulo escreveu uma carta para nós. Nós testemunhamos que essa carta é verdadeira e que foi enviada por Paulo. Essa mesma carta foi mandada para outra igreja. E assim sucessivamente. Então as cartas de Paulo começaram a circular entre as igrejas e uma igreja dando testemunho a outra. Olha, a gente recebeu essa carta da igreja de Corinto, a quem ela foi endereçada originalmente. Então ela é verdadeira. Aí o outro dizia a mesma coisa. Então, com o passar do tempo, esses escritos que foram circulando entre as igrejas, eles eram, vamos dizer assim, confirmados, né? A veracidade deles, a confiabilidade deles, era confirmada pelas próprias igrejas. Então, só para vocês terem uma noção, existem muitas cartas de Paulo, a maioria das cartas de Paulo, na verdade, nunca houve contestação a respeito dessas cartas.
pelo menos que se saiba, né? É o que Eusébio de Cesareia, inclusive, relata. Eles encontraram aceitação. Os evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas e João, também encontraram aceitação. Alguns outros livros, eles tiveram um pouco mais de resistência. Por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse, ele foi endereçado a um grupo de igrejas, ele não foi endereçado a todas as igrejas. E talvez pela circunstância do tempo, né, estava havendo perseguição e tudo mais, então essas cartas não circularam tanto. Então nos séculos posteriores, né, ou seja, século II, século III, existia algumas pessoas que diziam, opa, eu nunca ouvi falar desse livro chamado Apocalipse, não chegou aqui. Então quando chegou lá na frente, quando começou a se definir o cânon para dizer, olha, vamos agora ver aqui o que é escrito apostólico, o que é escrito apócrifo, né? O que é pseudepígrafa aqui. Então, chegou-se a debater alguns desses problemas, né? Chegou-se a se debater, por exemplo, será que a gente vai incluir o livro de Judas, a carta de Judas? Será que a gente vai incluir o livro de Apocalipse? Ah, por quê? Pô, porque a gente tem algumas igrejas que dão testemunho delas, mas não é a maioria das igrejas que dá testemunho. Então, houve, né, alguns desses processos. Foi um processo até, eu diria, um pouco complexo, né? Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, né? Até a comunicação era muito difícil. Então, eu imagino que deve ter sido um trabalho um tanto quanto investigativo, né, e bem minucioso. Mas então, era assim que era definida a confiabilidade dos escritos. E existe, voltando a falar daqueles 50 evangelhos, eles têm duas características muito importantes que, no final das contas, definem o caráter desses evangelhos. O primeiro dessas características é que eles são nitidamente tardios. E os próprios acadêmicos conseguem identificar isso porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório qualquer, eles pegam lá um desses evangelhos e percebem o seguinte, olha, a cópia mais antiga que a gente tem, que a gente achou até hoje, é do ano 200 e tanto. Então a gente não tem evidência de que isso tinha sido escrito antes. Às vezes acontece algo ainda maior, algo mais complicador, porque alguns daqueles pais apostólicos, né, aqueles líderes que vieram depois dos apóstolos, muitos deles davam testemunho contra alguns desses escritos, dizendo que eram escritos gnósticos, relatos escritos por hereges, né, como eles consideravam, pessoas que estavam fugindo da verdade que eles tinham recebido, do evangelho que eles tinham recebido, né? Então, isso aí, inclusive, leva para a segunda característica desses escritos. A grande maioria deles é de viés gnóstico. Eles incorporavam dentro das histórias que eles contavam sobre Jesus, sobre os apóstolos, a mensagem de Jesus, eles incorporavam a filosofia gnóstica. Só para dar um resuminho disso aí, que não dá para a gente falar de tudo hoje aqui, mas o que o gnosticismo acreditava? Algumas das coisas principais do gnosticismo. Uma delas era de dizer que tudo que era dessa terra, tudo que era físico, tudo que era carnal, era ruim. E tudo que era espiritual era bom, era divino, era de Deus. Então eles consideravam assim, o espírito, né, tudo que é espiritual é bom e é divino. Tudo que é carnal, físico, é ruim e é demoníaco e é animal. Então, a partir dessa ideia, especificamente agora falando dos gnósticos cristãos, a gente encontra aí no meio deles duas vertentes bem opostas. Uns interpretavam assim, já que a carne não presta, já que tudo que é físico é maligno, então Deus não está muito interessado se eu estou pecando ou não, não tem pecado. Porque tudo que eu faço na carne é ruim mesmo, a carne não presta. Então Deus não está preocupado se eu estou adulterando, Deus não está preocupado se eu estou mentindo, Deus não está preocupado nem se eu estou matando. Então eles muitas vezes viviam numa vida de devassidão, né? Principalmente devassidão sexual. Isso inclusive a gente encontra referências disso lá no Apocalipse, inclusive, né? Denúncias de Deus contra esse tipo de situação. O outro extremo a gente encontra nos escritos de Paulo. Paulo, quando fala, por exemplo, assim, tem gente aí que está dizendo que não se deve casar e que não se deve comer carne, por exemplo. Por que ele fala isso? Porque existe um grupo de gnósticos que ia no outro oposto da ideia. Eles diziam assim, não, já que tudo aqui é mal, todas as coisas físicas são malignas, então a gente tem que se abster dessas coisas. Então a gente não deve casar, porque se a gente casar a gente vai estar pecando, a gente não pode comer carne, porque senão a gente vai estar pecando, então eles entravam em outro extremo, né? Então esse tipo de ideia e outras coisas até piores do que essa, estavam permeando a igreja, estavam começando a entrar dentro da igreja. E aí, a gente percebe que esses outros evangelhos,
eles têm muito dessas histórias. Então, o gnosticismo ele leva as coisas tudo muito para o lado místico, para o lado esotérico até, ou seja, existiam coisas ocultas e você só vai descobrir essas coisas ocultas se você for iniciado, né, na nossa religião, na nossa filosofia. Eles não seguiam o mandamento de Jesus de dizer, olha, subam nos telhados e contem o que vocês ouviram em segredo aqui comigo, né? Não, eles continuavam em segredo e diziam, olha, tem coisas que você só vai aprender com a gente. Então eles tinham um viés mesmo, uma tendência esotérica. E a gente percebe esse tipo de coisa nesses outros evangelhos. Então, quando foi se determinar essa questão da lista do que entraria ou não no cânon, especificamente falando dos evangelhos, essas coisas foram determinantes. Quais são os evangelhos que têm testemunho da maioria das igrejas e quais são aqueles que a gente sabe que provém de líderes gnósticos, que contêm ideias que fogem do que no tempo se chamava de ortodoxia, né? Ou seja, aquilo que foi pregado originalmente que a gente tem que guardar como tradição eterna. Então, sobrou só esses 4, Mateus, Marcos e Lucas, e é por isso que eles estão na nossa Bíblia, né? Agora, por que então que a gente tem 4 evangelhos? Agora já é um outro lado da pergunta, né? Primeiro a gente perguntou, por que tem 4 e não 50, né? Então a gente sabe por que tem 4. Agora, vamos pensar um pouco além. E por que 4 e não só 1? Por que, se a gente crê que a Bíblia é inspirada por Deus, né? O Espírito Santo usou esses homens para que eles escrevessem esses relatos, por que Deus então não escolheu um só? Tipo um Paulo, né? Ele pegou um cara lá e um João da vida e João escrevesse a coisa do começo ao fim. Bom, esse tipo de coisa não dá para responder. Isso aí pertence à soberania de Deus. Deus escolheu dessa forma, né? Mas uma coisa a gente tem que analisar, que será que a gente ganha alguma coisa havendo 4 evangelhos? Será que esses 4 evangelhos somam alguma coisa ou eles são mais do mesmo? Ou será que a gente podia ficar só com Mateus, por exemplo, que ele está falando a mesma coisa que Mateus, Lucas, que Marcos, Lucas e João, né? Então a gente percebe que não, que cada evangelista ele tinha um foco, né? Ele tinha um objetivo, ou seja, ele queria passar uma mensagem específica com aquilo que ele estava escrevendo, e ele tinha um público-alvo específico. Olha, na verdade, qualquer escritor age assim, né? Qualquer pessoa que escreve um livro, que escreve uma história, ou que escreve uma dissertação, enfim, ele tem um público-alvo e ele tem um objetivo em mente para escrever aquilo ali. Então, a mesma coisa a gente tem que entender que os evangelistas também tinham, né? E longe disso ser algo, vamos dizer até assim, ruim, né? No sentido de que, então quer dizer que eles escreveram o que eles quiseram, né? Ou então, será que então eles inventaram alguma coisa para provar o que eles queriam provar? Não, não é isso que a gente está falando. Na verdade, o que a gente quer dizer inclusive o Evangelho de João fala isso, né? Se a gente fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, eu não sei se ia caber livros no mundo. Hoje talvez coubesse, né? Mas na época, escrever um livro é um negócio muito complicado. Então, para sua realidade, João fala, não tinha como escrever tudo, a gente teve que selecionar o que a gente ia apresentar. Dentro desse conjunto, esse compêndio de coisas que eles tinham para falar, cada um, de acordo com o seu público, com o seu objetivo, selecionou, sim, aquilo que ele queria falar, né? Não dava para contar tudo. Então é disso que a gente está falando. É de escolher as passagens, as situações, né, que levassem para cumprir o objetivo para o qual eles estavam escrevendo. Então eu queria falar rapidamente aqui sobre cada um desses objetivos e cada um desses públicos-alvo, né, dos evangelistas. Então, começando com Mateus, tradicionalmente, inclusive, já nessa tradição antiga da igreja, a gente tem essa informação de que Mateus ele escreveu para os judeus. E a gente percebe de fato que Mateus faz muitas menções e muitas conexões das atitudes de Jesus, das palavras de Jesus, com passagens do Antigo Testamento. Ele fica o tempo todo tentando levar a gente lá para o Antigo Testamento e fala, olha, isso aí está escrito, está cumprindo o que estava escrito lá. E ele traz isso, né, à mente. Então, o foco de Mateus é provar que Jesus é o filho de Davi, ele é o Messias, focando o judeu. No caso de Marcos, a gente percebe que Marcos está escrevendo para gentios. Por que a gente sabe isso? Porque muitas vezes Marcos vai falar algumas coisas, e Marcos, inclusive, é uma das suas grandes características, ele gosta de usar palavras aramaicas e traduzir essas palavras. É interessante que Mateus não faz isso, né? Mateus faz pouco isso, ele não deixa de fazer, mas ele faz pouco. Já Marcos faz bastante isso. Então ele coloca uma palavra
aramaica na boca de Jesus, como por exemplo, ele vai ressuscitar a menina, né, que está morta. Então ele chama Talita cumi. Então ele está falando uma palavra em aramaico. Aí ele vem e diz que significa menina, levante-se. Né? Então ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Então a gente percebe que ele está traduzindo para um público que não conhece o aramaico, que não fala o aramaico. Então tradicionalmente já se dizia isso lá atrás, na época de Eusébio, antes de Eusébio, já se dizia isso, que o objetivo de Marcos foi escrever para os gentios, especificamente para os romanos. Talvez até pensando naqueles romanos chamados tementes a Deus, como o caso de Cornélio, né? Que era romano, ele era gentio, não era judeu, mas ele temia o Deus de Israel, ele cultuava o Deus de Israel, ele era crente, né? E talvez Marcos tenha escrito para esse pessoal. E como é que Marcos apresenta Jesus? Parece que Marcos gosta muito de ressaltar a característica de Jesus como o Salvador, né? Como aquele que vem para dar cura, que vem para mudar a vida das pessoas, vamos dizer assim. Algo que para o gentil faria mais sentido do que se ele viesse apresentar como o Messias, né? Que não é uma esperança gentílica. O Messias era uma esperança judaica. Então ele não ia entrar nesse mérito. Ele preferiu focar e mostrar mais passagens em que Jesus era revelado como o servo de Deus, aquele que vem, que Deus usa para curar, para libertar, para salvar. Quando a gente vê Lucas, inclusive, ele é um pouco mais até específico em dizer, né, que ele endereçou o seu evangelho a Teófilo, provavelmente um gentio, né, mas que era crente também. Mas o que a gente percebe ali no evangelho de Lucas? É que ele tenta mostrar, ressaltar Jesus como o filho do homem. Ele fica tentando mostrar alguns aspectos da realidade da vida de Jesus, de forma que, inclusive ele fala isso no começo, né, do seu evangelho, meio que para provar o que as pessoas já sabiam. Né? Ele fala assim, olha, eu estou aqui relatando para poder provar aquilo que você já sabe sobre Jesus. E uma das características que eu acho mais interessante no evangelho de Lucas é que, diferente dos outros que escreveram, né, no caso de Mateus, por exemplo, foi testemunho ocular. João foi testemunho ocular. Marcos talvez não tenha sido testemunho ocular de tudo, ele foi de um pedacinho, mas ele teve muito perto de Pedro, que foi testemunho ocular. No caso de Lucas, ele não foi testemunho ocular, mas ele procurou as testemunhas oculares. Então, no começo do seu evangelho, ele fala isso explicitamente, né? Ele diz, olha, eu procurei, Teófilo, conversar com as pessoas que foram testemunhas desde o início, e principalmente aqueles que conheceram a palavra, né? Ou seja, Jesus, ele está falando de Jesus ali, aqueles que conheceram e andaram com Jesus. Então ele tem essa característica, eu diria até que histórica, né? Alguns escritores, inclusive, falam isso de Lucas. Falam assim, olha, Lucas tem que ser colocado no patamar de historiador, porque ele faz um trabalho magnífico de colher informação, de ir atrás dos fatos e, inclusive, só escrever aquilo que ele apurou. Porque ele podia ter copiado tudo de Mateus, tudo de Marcos, mas ele não faz isso. Existem algumas coisas que ele escreve que são exclusivas dele, e existem coisas que tem Mateus e Marcos, mas não tem Lucas. Por que não tem? Né? Então, provavelmente porque ele não achou uma testemunha ocular que confirmasse aquilo, né, que ele, a história que ele tinha ouvido, né, e que ele estava apurando. Né? Então, assim, por causa dessas semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Essa palavrinha, ela tem um sentido de dizer que eles são semelhantes, né? Que eles têm relatos semelhantes. Se você colocar os três em 3 colunas, você consegue perceber que existe algumas interseções entre eles, né? Eles relatam situações semelhantes. Isso, na verdade, acontece também um pouco com o Evangelho de João, mas acontece muito mais com os 3 primeiros evangelhos. Então, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Falando agora um pouco sobre o Evangelho de João, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão dos gnósticos, né? O gnosticismo não se tem uma data precisa, eu mesmo não sei te dizer, mas mais ou menos da metade para frente do primeiro século, essa filosofia começou a entrar dentro da igreja, e quando chega lá na frente, já no ano 60, a partir do ano 60 até o final do século, o gnosticismo se tornou um problema muito sério dentro da igreja cristã. E a gente percebe que, especificamente falando de João, porque outros também falaram sobre isso, mas João é interessante que ele relata a situação de que as pessoas estavam dizendo, alguns estavam dizendo, que Jesus não tinha vida em carne, por exemplo. Então, parece que um grupo, inclusive, desses gnósticos, eles negavam a própria divindade de Jesus, né? Então, o que a gente percebe aí no Evangelho de João, e também isso é muito óbvio, muito claro, isso está lá escrito no final do seu Evangelho, ele fala assim, olha,
tinha muita coisa para escrever, mas não dava para escrever tudo porque não ia caber livro no mundo. Então, isso que eu escrevi é para provar a vocês que Jesus é o Filho de Deus. Então, o objetivo dele era mostrar ao seu público que Jesus era o Filho de Deus. E muito provavelmente quem era o público dele? Eram os próprios crentes, eram os próprios cristãos, né, que estavam sendo assolados com essas mentiras vindas do gnosticismo, que distanciavam totalmente do Evangelho de Jesus. Então, ele teria escrito, né, esse seu Evangelho visando justamente os cristãos, para que eles tivessem plena confiança de que Jesus de fato era o Filho de Deus, que Jesus tinha morrido, tinha sofrido, ele tinha vindo em carne. Tanto é que no começo do seu Evangelho ele fala também isso também, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então a gente percebe ele reforçando muitas dessas coisas que o gnosticismo estava bagunçando ali, né, dentro da igreja. Então, prosseguindo um pouco naquele nosso argumento, por que então a gente não tem um só? Por que a gente tem 4? E mais? E aí é onde fica a coisa um pouco mais complicada. E o que a gente pode falar sobre as discrepâncias que existem nesses evangelhos? Porque existem. Até os sinóticos, que são muito parecidos nos seus relatos, a gente percebe que existem discrepâncias entre os seus relatos. Então, muitas vezes, um evangelista diz que tinha 2 cegos no caminho, um diz que só tinha um. Um evangelista vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó, o outro vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó. Então a gente encontra alguns desses problemas, né? Um vai dizer que tinha 2 endemoniados ali em Gadara esperando Jesus, outro vai dizer que só tinha um. Então, essas discrepâncias gerou muito problema, né? Tanto para quem estudava a Bíblia, quanto para quem estava lá na academia, né, estudando a Bíblia cientificamente, vamos dizer assim. Assim, olha, como é que a gente pode conciliar isso aqui? Então, aquelas pessoas que são mais céticas apontam isso como problemas, né? Tá vendo aí, ó? Um tá contando uma coisa, tá contando outra, então é prova de que isso aí é mentira, né? Foi coisa inventada. Um falou de um jeito, outro falou de outro. Ao contrário, uma coisa que se diz bastante por aí, e eu vou repetir aqui, é o exemplo das investigações criminais. Digamos que aconteceu um crime ali no seu bairro e a polícia civil, né, vai lá investigar e eles conseguem algumas testemunhas. Digamos então que eles consigam 4 testemunhas que estavam ali na cena, né, que estavam ali perto e que tinham alguma coisa para dizer. Um deles estava presente, viu acontecer e viu realmente o crime acontecer. O outro ouviu alguma coisa, um tiro, alguma coisa assim, correu para olhar e já viu a pessoa correndo e indo embora. O outro estava passando e de repente esbarrou um cara correndo por ele, ele reclamou e o cara correu, não sei o que, quando ele viu tinha alguém morto. Então, cada pessoa vai dar um relato daquilo ali. Se a polícia apura esses relatos e vê que todos eles são iguais, ela desconfia. Por quê? Porque a polícia sabe que cada pessoa enxerga de um ponto de vista diferente. Então, um viu, o outro só ouviu, o outro viu só a metade da coisa, né? O outro ouviu falar, alguém comentou, né, isso e tal. Então, essa diferenciação de pontos de vista, no caso de investigações criminais, acaba sendo uma coisa positiva, porque ela ajuda a formar um quadro, né, a formar uma cena mais precisa daquilo que aconteceu. Se todo mundo contar a mesma coisa, primeiro que a polícia vai desconfiar, você está parecendo que os 4 ali combinaram para contar a mesma coisa. Pode estar envolvidos até no crime, né? E também empobrece a investigação, porque todo mundo está dizendo a mesma coisa. Então, eu vi, eu passei, não sei o quê. O outro fala a mesma coisa. Então, sim, não tem mais nada novo aqui. Então, irmãos, a mesma coisa acontece com os evangelhos. Essas discrepâncias, eu vou negar e dizer que elas são incômodas? Não, elas de fato são incômodas. Mas o que acontece se 2 ou 3 evangelistas, eles estão contando a mesma história, relatando o mesmo fato, e ainda que um diga a coisa de uma forma e o outro diga de outra, isso só me dá mais confiança de que aquilo de fato aconteceu. Entendem isso? Se eles estivessem contando a mesma história ipsiliteri, para que a gente teria 3? Não precisava de 3, né? Mas é como se, eu vou dar um exemplo da minha cabeça aqui, é como se Deus chegasse assim, olha, eu vou pegar o ponto de vista desse, eu vou pegar o ponto de vista daquele, o ponto de vista humano, o ponto de vista daquele, o ponto de vista desse. E vou trazer isso tudo para que o meu povo tenha uma visão mais abrangente da coisa, né? Então, para a gente, principalmente nós que cremos, o mais importante não são as discrepâncias. Por quê? Pensa comigo, se um está dizendo que tinha 2 cegos e o outro está dizendo que tinha um, pelo menos um tinha, não tinha? Então, o fato aconteceu.
Se Jesus estava saindo ou se estava entrando, não faz muita diferença. O fato é que, entrando ou saindo, Jesus encontrou aquele cego e curou aquele cego. Então, as discrepâncias são meio que, vamos dizer assim, pedras no caminho, né, que não atrapalham, na verdade, a nossa caminhada e que acabam muitas vezes até chamando a atenção da gente para algumas coisas e ao invés de fazer com que a gente desacredite daquilo, né? Então, como eu disse, por que tem 4? Só Deus sabe, mas a gente consegue ver, a gente consegue perceber que eles ajudam a enriquecer, né, a história de Jesus como um todo. Antes da gente finalizar essa introdução, eu queria falar um pouquinho também sobre a época de Jesus. Esses relatos, né, da história de Jesus, eles compreendem um período entre o nascimento e a morte de Jesus. Então, isso vai mais ou menos do ano 2 a.C., alguns até empurram um pouco mais para trás, né, mas eu vou considerar aqui mais ou menos essa data, o ano 2 a.C., 3 ou 2 a.C., até o ano 30 a 33, que é quando Jesus vai morrer. A gente também não tem muita certeza dessas datas, mas a gente vai falar sobre isso lá para frente. Então, esse período que Jesus nasceu e viveu, para nós hoje é o século I, né, por causa do nosso calendário, os estudiosos chamam esse período de o período do Segundo Templo. Lembrando rapidamente aqui o que aconteceu com Israel. Mais ou menos no século 6 a.C., os babilônios vieram e deportaram o reino de Judá, que era o reino do sul, para a Babilônia, né? Antes disso, até já havia acontecido a deportação do povo do reino do norte, que era o povo das demais tribos, das outras 10 tribos, né? E esse pessoal, o que a Assíria fez, na verdade, foi um pouco diferente do que a Babilônia fez, porque a Assíria pegou partes do povo e saiu espalhando por todo o Império Assírio. E trouxe pessoas de fora, de outras etnias, outros povos, para dentro de Israel. Então, o objetivo da Assíria era meio que enfraquecer as nacionalidades, né? Aquela sensação de nacionalismo dos povos. Então, eles misturavam. Então, isso, inclusive, que eles fizeram com o Reino do Norte, que a capital era Samaria, gerou os samaritanos, né? Houve ali uma mistura, e a gente tem, inclusive, esse relato lá no próprio Antigo Testamento, de que por causa disso surgiu os samaritanos, quando houve essa mistura, e eles misturaram também a fé. A fé deles ficou meio misturada ali, já não era uma fé israelita pura, né? No caso do Reino do Sul, quando eles foram para a Babilônia, passaram lá 70 anos, e quando retornaram, ainda ali no século VI, né, no ano 570 e pouco, 550 e pouco, eles retornaram para sua terra, e também não apenas os de Judá, né? Ou seja, os habitantes de Judá e de Benjamim que foram deportados. Outros voltaram também para habitar ali com eles. Então a gente percebe que no tempo de Jesus, na Palestina não tinha só judeu da Judéia, né? Existia também pessoas de outros grupos, existiam benjamitas, existiam pessoas de outras tribos, né, de Israel, inclusive os levitas, né? Então, quando chega esse tempo aí do retorno, é aqui que a gente começa a ver a história do judaísmo como religião, né? A religião judaica começa com os descendentes de Judá, do Reino do Sul, que voltam para sua terra, com Esdras, com Neemias, e a partir daí a gente tem uma série de eventos, né? Então, para começar, se institui sinagogas, as pessoas começam a se voltar mais para a lei, a idolatria já não existe mais entre os judeus. O que mais que a gente pode citar aqui? Começou também um movimento de interpretação da Bíblia, né? Aquilo que era feito inclusive na sinagoga, as pessoas liam a lei, né? Principalmente os sacerdotes, eles liam a lei e explicavam ao povo, ensinavam ao povo as coisas, tentando inclusive trazer de volta os costumes que eles tinham perdido, né? Muitas vezes. Isso no campo religioso, né? No campo político, quando eles retornam para sua terra, eles não voltam livres, né? Eles tinham sido dominados pela Babilônia. Quando eles voltam, eles estão dominados pelos persas, que foi uma dominação até boa, até tranquila, mas quando chega depois, na época de Alexandre o Grande, né, na dominação macedônia, a coisa começa boa, mas depois começa a degringolar, porque os descendentes, né, alguns dos descendentes de
de Alexandre já não são tão legais como ele. E eles ficam tentando helenizar o povo judeu. E por causa disso, inclusive, é que surge a revolta dos Macabeus, né? Aconselho, inclusive, vocês a lerem 1ª e 2ª Macabeus, que não está na Bíblia protestante, inclusive, mas está na Bíblia católica, né? E é fácil encontrar isso aí, está na internet. Vale a pena ler esses livros. Não são livros inspirados, não fazem parte do nosso cânon, pelo menos do cânon protestante não faz parte. E, na verdade, até do próprio cânon católico também não faz parte. Eles consideram como livros apócrifos, né? Mas são livros que ajudam a gente a entender essa época aí. Por que eles se insurgiram? Porque um rei sírio estava tentando helenizar o povo, estava tentando tirar as características judaicas, né, do pessoal e levar eles para se afastar da lei. Então eles fizeram essa revolta. Conseguiram um tempo aí de autonomia política e tudo, mas logo em seguida veio Roma e acabou com os planos deles, né? E aí veio Roma com um jugo até muito mais pesado. E não à toa que Daniel, por exemplo, né, naquelas profecias de Daniel, nas visões de Daniel, o Império Romano aparece como um monstro de garras de ferro, né? Ou seja, ele não era um animal comum, era um monstro, porque ele era realmente totalmente diferente, era um império totalmente diferente. Então, essa sequência de coisas que aconteceu com o povo de Israel, especificamente com os judeus agora, né, chamados de judeus, que cresceu neles a expectativa messiânica. Isso é um ponto muito importante aqui no estudo dos evangelhos, porque quando chega o tempo de Jesus, já tinha existido alguns candidatos a Messias, algumas pessoas tentaram pegar em armas para se revoltar contra Roma, né? Os próprios macabeus, eles não foram considerados messiânicos, mas existia aquela expectativa de que era o tempo do Messias, né? E aí quando a gente junta isso tudo, a gente encontra uma época, especificamente o tempo de Jesus, onde a interpretação bíblica tinha avançado muito, eles já estavam entendendo muita coisa, eles já estavam, inclusive, interpretando coisas escatológicas, né? Eles estavam interpretando a questão da vinda do Messias, a vinda do reino messiânico, a ressurreição dos mortos, esse tipo de coisa. Passou a existir também os partidos judaicos, né? Então, mais ou menos uns 200 anos antes de Jesus, começou a surgir fariseu, saduceu, essênio, e em grande parte esses grupos surgiram em resposta justamente a essa influência externa, né? Essa tentativa de helenização. E essa tentativa de helenização estava conseguindo, inclusive, dar certo em alguns pontos, porque tinha judeu que estava chegando a desfazer a sua circuncisão, porque ele não queria mais ser judeu, ele agora queria ser grego. Então, existia um grupo de judeus chamado helenistas, né? Judeus helenistas, que defendiam que o judeu tinha que mais que se misturar mesmo com o resto do mundo para não ficar isolado e afastado de todo mundo. Então, essas tensões, né, fizeram nascer algumas reações. E algumas dessas reações foram justamente os fariseus, que tinham por objetivo purificar o povo, né, ensinar o povo as escrituras, se aprofundar no entendimento das escrituras. Nasceu os saduceus, que estavam defendendo mais uma posição política do que religiosa, mas que ao mesmo tempo também tinha posições religiosas, porque eles não aceitavam as tradições que os fariseus vieram impor, né? A história da lei oral e tal, eles não aceitavam esse tipo de coisa. Os essênios, que não está na Bíblia, mas é interessante a gente entender isso aí para perceber a pluralidade que existia, né, no judaísmo do tempo de Jesus. Os essênios, eles se mandaram para o deserto, porque isso é o que a gente sabe hoje, né? Pode ser que mais para frente a gente descubra outras coisas, mas o que a gente sabe hoje é que eles se afastaram da comunhão de Israel, inclusive muitos deles, desse pessoal dessa seita de Qumran, né? A seita dos essênios, eles eram sacerdotes, mas eles não aceitavam o sacerdócio de Jerusalém, porque era um sacerdócio que não vinha da linhagem de Arão. E aí, muita história para se falar aqui, né? Mas justamente vem da época dos Macabeus, né? A linhagem dos Macabeus é que assumiu o Templo de Jerusalém. Então, um grupo não aceitava isso. Então, eles acabaram saindo do meio do povo e foram para suas comunidades, seus mosteiros, né? Então, esse é o caldeirão fervilhante, né, do tempo de Jesus. Muita coisa tinha acontecido e algumas questões estavam bastante, vamos dizer assim, à flor da pele, né? Como essa questão da tentativa de se livrar do domínio romano, da expectativa messiânica e outras coisas mais. Então, tudo isso a gente encontra lá no tempo de Jesus.
Então, irmãos, nesse estudo que a gente vai fazer aqui, só para deixar você preparado para isso, como a gente tem 4 evangelhos, eu julguei por bem não fazer um estudo de cada um por vez. A gente não vai fazer um estudo primeiro de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas, depois de João. Não. A gente vai tentar unificar os 4 evangelhos em uma coisa só. Inclusive, para isso, eu vou utilizar um texto produzido por mim que, por sinal, foi bem difícil fazer isso, porque essas discrepâncias muitas vezes tornou a tarefa um pouco complexa. Mas a gente vai fazer uma leitura só de cada um dos evangelhos. Então, onde tem lá uma história que tem Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ler um texto que engloba o relato dos 3. Se de repente a gente for ler uma passagem que todos os 4, por exemplo, lá a história de Jesus multiplicando os pães e os peixes, né? A gente encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente vai ler o relato, um relato, né? Um texto produzido que vai juntar os 4 evangelhos juntos. Posteriormente eu vou disponibilizar esse texto para vocês poderem ir acompanhando também as leituras, mas a gente vai fazer as leituras aqui também, né? A cada novo vídeo, nova aula, a gente vai fazendo uma leitura desse pedacinho do texto e vai fazendo os comentários, né? Então a ideia aqui é a gente harmonizar esses 4 evangelhos para ficar mais interessante de você entender as palavras de Jesus, entender as atitudes de Jesus, porque afinal de contas, Jesus é a nossa base, né? Jesus é o nosso exemplo, nós somos discípulos de Jesus. Então, o discípulo é aquele que imita o seu mestre. Então, a gente vai tentar ser bem minucioso para perceber o que Jesus está nos ensinando a pensar, o que Jesus está nos ensinando a como agir, quais foram os ensinamentos de Jesus a respeito de determinados assuntos. Então, a gente vai tentar se aprofundar ao máximo, né, em cada pedacinho desses aí da história de Jesus. Bom, espero que você esteja então tão ansioso quanto eu para começar isso, né? Eu espero que você faça bom proveito desses estudos. Meu objetivo é pura e exclusivamente te dar ferramentas, né, para que você se pareça mais com Jesus, que você conheça mais o seu Senhor e conheça mais a história do seu Senhor. E eu quero te convidar, inclusive, a se inscrever no canal para que quando os próximos vídeos estiverem disponíveis, você não perder, né? Então você vai ser notificado quando novos vídeos forem postados no canal. Então que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e eu espero você no próximo vídeo.